Enquanto isso, eu vou começando aqui. Então, pessoal, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos, né, à nossa quinta webconferência da Unidade Curricular de Gestão de Auditorias de Qualidade, a quarta unidade curricular, né, a última unidade curricular do curso técnico em qualidade. Então, hoje a gente vai para a nossa quinta aula, mas antes de a gente ir para a aula, né, eu queria falar um negocinho com vocês. Deixa eu só abrir aqui. Só abrir aqui, daí a gente já conversa sobre. Ah, não é esse. Esse mesmo. Deixa eu abrir o AVA de vocês. Pessoal, abrindo um pouquinho a agenda o plano de estudos de vocês aqui, para a gente conversar um pouco sobre. Nós estamos, né? Vocês estão vendo. Beleza. Nós estamos aqui na quinta semana, ó, onde a gente vai falar sobre verificação da eficácia pela amostragem de coleta de novas evidências e comunicação final, tá? E o questionário avaliativo 2 abre semana que vem, ó, como vocês podem ver, na semana 6, tá? Porém, eu gostaria de oportunizar, né, para todos os colegas de vocês, um prazo maior para eles fazerem, para quem ainda não fez ou para quem não tirou uma nota satisfatória, né, para fazer o questionário avaliativo 1. Então, o que eu pensei? Como nós temos essa semana em aberto aqui, ó, na semana 5, que é essa semana que nós não temos nenhum questionário avaliativo, eu resolvi dar mais uma tentativa do questionário avaliativo 1 e estender esse prazo até quinta-feira que vem. Então, vocês, tá tudo bem para vocês? Tem algum problema se nós fizermos isso? Bom, eu já tirei uma nota boa, né? Já A tua eu já imaginava vi. que Bom, acho que boa parte da galera não fez, porque eu acho que estão ocupados com os trabalhos do Aham, mercado e sim. outros devem estar ocupados com os negócios da escola, talvez. Sim, pois é. Eu pensei nisso também. Tipo, bastante gente fez assim, só que teve gente que não conseguiu fazer, né? Então eu pensei nisso. Dar mais uma tentativa para quem não tirou uma boa nota e estender um pouquinho o prazo para que todos consigam fazer ali. Tem que mencionar com a professora do curso sobre isso. Aham, Você tem que tá. mencionar Não, eu com vou, eu ela. vou avisar ela então. Então eu vou estender, hoje é dia 4 de outubro. Eu vou colocar até dia, então, até quinta que vem, dia 10. Para E eu 10. vou botar mais uma tentativa. Deixa eu botar aqui. A gente vai fazer mais uma aula daquelas que o senhor fala sobre a revisão das perguntas do livro. Hoje vai ter mais exercício, sim. Não, falo semana que vem. Semana que vem. É, Não, semana que vem. Ah, posso fazer uma lista de exercícios para o questionário avaliativo, né? isso. Vai ser Sim. legal. Não, não, vou fazer, vou fazer. Já tenho essa lista até pronta já. Vou fazer, com certeza. Que aí dá uma ajudada boa também, né? Isso. Vai ser Então bom. tá. Não, vou fazer sim, pode deixar. Então tá, pessoal. Então eu vou deixar estendido aí então o prazo, tá? Depois eu mando uma mensagem para todos lá pelo AVA, dessa nova tentativa e dessa extensão de prazo. Vocês também vão receber uma mensagem no grupo de WhatsApp, né? Eu vou pedir para o Paulo mandar para vocês, tá? E eu vou mandar uma mensagem aí para a professora do presencial também, para que ela avise vocês. Fechou? Então era isso. Podemos iniciar a aula de hoje. Deixa eu botar E aqui. lá vamos nós. Vamos nós. Para mais uma semana, chegamos na metade já, tu vê só. Verdade. Eu quase mencionei com a Hoje já professora é a ontem quinta que falta. semana, são 10. Aham. Quase mencionei com a professora que falta praticamente um mês para acabar o curso. Uhum, Quase mencionei basicamente. com ela. Basicamente isso. Que tá carregando. Foi.
Tá, pessoal, vamos então falar um pouquinho hoje aí de dois assuntos, né? O primeiro assunto é a verificação da eficácia pela amostragem de coleta de novas evidências, e esse é o primeiro assunto que a gente vai falar na aula de hoje, tá? Então, pessoal, na aula passada, né, quando eu falei lá de vários assuntos voltados aí à auditoria para vocês, tá? Na última parte da aula a gente falou um pouquinho sobre prazos de entrega, né, da auditoria, e as correções que a empresa tem que fazer depois dessas auditorias acontecerem, né? Depois disso, tem que se planejar auditorias de acompanhamento, que é o que a gente chama de follow-up, né? Do inglês, que em inglês é follow-up, né? Traduzindo para o português também é acompanhamento. Então, a auditoria de follow-up, ela tem como objetivo a gente fazer a verificação da eficácia dessas ações corretivas que a gente implementou, que a empresa implementou, na verdade, né? O que é isso, tá? A gente encontra durante a auditoria algumas não conformidades, então a gente informa lá a empresa estabelece ações para resolver essas não conformidades e depois a gente faz uma auditoria para saber se essas ações foram eficazes, né? Se funcionou ou se não funcionou, tá? E aí, esse tipo de verificação, essa auditoria de follow-up, ela pode ser obtida por meio de amostragem de coleta de novas evidências, né? Então, por que são novas evidências? Porque a gente já coletou evidências da não conformidade, certo? A gente sugeriu para a empresa algumas ações a serem tomadas, eles tomaram as ações e nós vamos coletar novas evidências daquela não conformidade para ver se foi resolvida ou se não foi resolvida. Então, essa questão da amostragem é um dos aspectos mais controversos dentro de uma auditoria. Por quê? Por conta dos critérios de significância. Os critérios de significância, eles têm uma certa complexidade, né? Eles são bastante complexos para quem faz auditoria e para quem recebe a auditoria também. Então, pessoal, nesse tipo de situação, vai muito da experiência e do bom senso do auditor, né? E um fator importante, né, nesse caso, é o equilíbrio na escolha desses critérios de significância. Então, os critérios de significância, eles sempre desempenham um papel muito importante na avaliação da relevância e da materialidade das informações, né? Que é a informação existir ou não existir. Então, esses critérios, eles ajudam os auditores para que eles concentrem os seus esforços nas áreas mais importantes, né? E também em todas as decisões que são informadas. E aí, quais são os pontos mais importantes quando a gente fala sobre critérios de significância? O primeiro é a materialidade, né? Então, a materialidade ela é um conceito fundamental que se refere ao quê? A uma importância relativa de um tipo de informação quando a gente vai tomar uma decisão, né? Por exemplo, de auditoria de demonstrações financeiras, né? Então, aquilo ali pode existir ou pode não existir. Os auditores costumam utilizar a materialidade como um critério para determinar se um erro ou uma omissão, no caso das demonstrações financeiras, pode acabar influenciando nas decisões econômicas das pessoas que estão interessadas naquela auditoria. Segundo, importância relativa, né? Então, a importância relativa ela está relacionada ao tamanho dessa distorção de informações, seja essa distorção decorrente de erro ou decorrente de fraude. Os auditores, eles vão considerar a escala de distorção em relação ao contexto dessas demonstrações financeiras como um todo. Eu estou falando aqui demonstrações financeiras só para a gente seguir uma linha de raciocínio em cima de um assunto específico, mas pode ser de qualquer tipo de auditoria, tá? Terceiro, risco inerente e risco de controle. Então, os auditores vão avaliar o risco inerente e o risco de controle como parte aí de um processo para a gente poder identificar e avaliar esses riscos. E todos esses riscos vão influenciar na determinação desses critérios de significância. Por quê? Porque áreas onde a gente tem mais risco pode ser considerado mais significativo. Número 4, expectativa dos stakeholders, né? O que são stakeholders, né? Eu já falei aulas atrás, né? Mas são pessoas
partes interessadas naquela auditoria. Então, diretoria, clientes, acionistas, é aí todo mundo que está interessado naquela auditoria. Então, as expectativas desses stakeholders, incluindo os acionistas da empresa, credores, reguladores, vão desempenhar um papel muito importante nessa definição dos critérios de significância. O que é considerado significativo pode acabar variando, né, com base nas necessidades e nas expectativas específicas das partes interessadas, né, dos stakeholders. 5. Normas e regulamentações. Então, nesse caso de balanço econômico, né, as normas contábeis e regulamentações específicas desse setor, ou de qualquer setor, né, que a gente vá fazer auditoria, pode vir aí fornecer várias orientações sobre o que é considerado significativo, nesse caso, em termos contábeis. Então, o auditor sempre tem que garantir conformidade com essas normas e estabelecer os seus critérios. Agora, por exemplo, eu vou trabalhar em cima de uma norma de qualidade, né, de um processo da empresa. Aí eu vou usar ISO 9000, ISO 9001, norma de gestão ambiental, ISO 14000, ISO 14001, isso vai variar, né, pessoal? 6. Tendências e variações. Então, as tendências e variações ao longo de um tempo também acabam sendo critérios extremamente importantes. Algumas mudanças significativas em relação a períodos anteriores pode acabar exigindo uma atenção especial ali de quem está fazendo aquela auditoria. 7. Natureza das transações e saldos, né? Nesse caso, para auditorias contábeis. Então, a natureza dessas transações e saldos também vai influenciar nos critérios de significância. Por exemplo, algumas transações ou saldos pode ser mais arriscado ou mais significativo que outros. E por último, comunicação com a administração, né? Então, essa comunicação com a administração da empresa que está sendo auditada é extremamente essencial. Os auditores podem vir a obter insights valiosos, né, que são ideias, insights são basicamente ideias, né, sobre essa perspectiva da administração, sobre o que é considerado significativo e os riscos que podem ter dentro desses problemas da auditoria, tá? Então, pessoal, a gente tem essa amostragem sendo o quê, né? O que é o significado de amostragem, né? A gente pode ter a amostragem como a classificação de algum tipo de dado, de algum tipo de informação, ou até mesmo algum tipo de objeto que esteja relacionado a um todo. Esse conjunto, né, que a gente chama de amostragem, ele é considerado um aglomerado de várias coisas. Pode ser de vários dados, pode ser de várias informações, ou pode ser de vários objetos, ok? Então, por exemplo, se eu fabriquei lá 200 peças e eu tiro 10 peças para fazer uma verificação de qualidade. Essas 10 peças é uma amostragem daquelas 100 que eu fabriquei. Então, uma parte, né, de um conjunto é uma amostragem. Então, pessoal, dessa forma, a partir dessa classificação, dessa parte desse aglomerado, né, a gente pode determinar uma certa amostra, tá? Então, uma amostragem que a gente classifica como uma amostragem estatística, ela sempre vai ser definida através de uma técnica que vai aplicar conclusões sobre uma amostra que é extraída desse aglomerado de dados, informações ou objetos. Então, por exemplo, eu tirei essas 10 peças desse lote de 100, e aí eu vou avaliar e tirar conclusões sobre o lote inteiro a partir dessas 10 peças, ok? E essa técnica, né, de amostragem é que vai definir a conclusão sobre a amostra, baseado aí em teoria da probabilidade, em regra estatística. E aí, quando a gente fala em estatística, a gente tem a amostragem estatística, que ela é muito utilizada nas auditorias e também muito utilizada aí nas indústrias de maneira geral. Então, a amostragem estatística, ela é uma técnica, né, que é utilizada em estatística, por óbvio, para a gente selecionar uma parte representativa de uma população maior. Então, como a gente está em época de eleição, é mais fácil de eu explicar para vocês a partir disso, né? Então, por exemplo, quando aí na cidade de vocês faz ali uma pesquisa para eleições, né? Vamos saber quem é que vai ser o prefeito da cidade, vamos fazer uma pesquisa. Obviamente, eles não vão entrevistar todas as pessoas da cidade, né? Que seria a população.
eles tiram uma amostragem estatística da população inteira. Então, eles vão em vários bairros, né, de várias classes diferentes, né, vão desde o bairro mais rico até o bairro mais pobre, e lá eles entrevistam algumas pessoas, certo? E aí, por exemplo, vamos dizer que a cidade tem 200 mil habitantes, eles entrevistam lá 2.000 pessoas. E a partir disso, eles tiram a conclusão da população inteira. Então, é possível, estatisticamente, a gente tirar uma conclusão com uma certa margem de erro, né? De uma população inteira usando apenas uma amostragem, né? E aí, pessoal, a ideia é a gente conseguir extrair vários tipos de informação de uma porção menor, que seria a amostra, de uma população total, né? Que seriam várias outras pessoas, né? E a partir disso eu consegui tirar conclusão, desculpa, de uma população total. E aí existem alguns aspectos que são importantes que a gente tem que levar em consideração nessas amostragens estatísticas utilizadas para auditoria, que é o mesmo slide. Botei duplicado. Deixa eu tirar aqui para não atrapalhar vocês. Essa Pode falar. questão aí das pesquisas de política e tal, é Uhum. mais a questão de enquetes que eles organizam no site de notícia da cidade. E eles também saem de casa em casa, como você disse, perguntando quais são os seus candidatos, da quais você vai votar, ou se você não tem nenhum candidato e tal. E aí eles falam, esse candidato aqui é o que mais vai ser votado e tal, para ser o prefeito, ou o vereador da cidade e tal. Mas aí as pessoas são tão cegas que elas não enxergam o ponto de vista de uma coisa que está tão óbvia que já ocorreu, né, durante o trabalho daquele candidato, né? Sim. As coisas vão ser as mesmas se não trocar, né? Então, eles vão colocar aquela mesma pessoa de volta no poder, como, por exemplo, tem um candidato aqui na minha cidade, ele é vice-prefeito da cidade, né? Ele ainda é vice-prefeito, né? Aí, se ele ganhar para prefeito ano que vem, ou outro, né? Bom, os trabalhos, só reclama que os trabalhos foram ruins, né? Trabalhar com essas pessoas na gestão, né? Que não é uma coisa tão boa. E sim, precisa de uma troca, né? Uma troca de uma gestão, de uma gestão antiga para uma gestão nova, porque a gestão antiga ela é uma gestão bem ruim, na qual todos passaram por essa fase, todos viram como são os métodos de trabalho e querem continuar. Gostaram, e aí as pessoas elas são cegas, elas continuam a persistir naquilo, elas começam a querer que aquilo seja a mesma coisa, saca? Tipo, tem que ter a mesma mudança, tem que ter mudança para poder para as coisas melhorarem, para ter mais benefícios, por exemplo. Aqui no mercado, aqui na minha cidade tem, na minha cidade não, no meu estado tem vários mercados grandes, né? E tem um mercado grande aqui que chegou aqui por volta de 1975, 45, eu não lembro, mas 75, eu acho. Oi? Eu acho que é 75. 75. Aí os caras, né? Eles estão aqui há mais tempo que todos, né? Na época que eles vieram, né? Não tinha um mercado grande aqui. Aí depois que os outros vieram e tal, e aí eles aumentaram o espaço e trocou, né? Colocou mais empresas deles aqui da cidade, que tem 2 empresas deles, e aqui só tem mercados que tem dois mercados, né? Por exemplo, o Ebenezer tem dois mercados aqui, e tem um outro lá embaixo, que é o Denard, também só tem um mercado, né? Fora isso. Tem o Timax também. Hã? Tem o Timax também, que tem só um mercado. O Timax só tem um mercado aqui na cidade, né? O Timax tem, acho que tem 2 mercados em outras cidades, como, por exemplo, de Paraná e outros cantos também. Aí, essa nova gestão que deve entrar, né? Deve trazer mudanças para o nosso estado, para a nossa cidade, né? De acordo com a entrada de uma nova política. Porque aí as pessoas não enxergam. Elas querem persistir naquilo, saca? Porque aqui na minha cidade está acontecendo a mesma coisa também. O novo candidato, ele tem que trazer novas oportunidades, novos benefícios, né, para a cidade, saca? Novos mercados.
Sim. Não que vai quebrar aquele mesmo mercado grande que está ali há muitos anos atrás, sabe? Sim. Não, aqui na minha cidade, eu fechei a câmera para eu pegar um negócio aqui, peraí. Aqui na minha cidade está acontecendo a mesma coisa. Tipo, a pessoa que é candidato agora, que tá na frente das pesquisas, é um cara que é apoiado por um outro cara que é o prefeito agora, que já faz, sei lá, uns 20 anos que ele é prefeito, ou tem alguém que ele quis botar de prefeito, sabe? Aqui é a mesma coisa, só que E aí o pessoal tá tentando dar uma mudada, assim, porque, tipo, tá, vamos ver outra coisa, sabe? Tipo, já faz muito tempo que tá igual. Então... Pois é. Só que aí o pai do prefeito está apoiando esse candidato, né? Uhum. Esse candidato que está saindo a prefeito, né? Sim. Esse vice-prefeito que está saindo a prefeito. Sim. Como candidato. E fala que está sendo mais elegível e tal, que ele vai ser o cara mais votado nas eleições. Uhum. Aí eu penso, pô, as pessoas não sabem de nada, não sabem se vai ser isso, o resultado vai ser isso mesmo, sabe? Sim. Igual o Bolsonaro e Lula. Quem é que tirou vantagem? O Lula ganhou na frente. Sim. Para tirar o Bolsonaro do poder e ter uma mudança, sabe? E teve muitas mudanças com o poder do Lula. Sim. Então tá, pessoal. Show de bola. Eu adoro quando vocês participam. Já começou uma discussão, começamos a conversar sobre política agora. Viu como é que é? Mas é época de política, não tem como, né? Vocês votam já? Vocês votam? Sim, sobre relação a estatísticas da nossa cidade, que é a mesma da dele, o que acontece? Aqui na nossa cidade, ou você trabalha no Gonçalves, ou você trabalha no Frigon, ou você trabalha no Italac, ou você trabalha nas lojinhas pequenas, mas aí, tipo assim, você nunca tem a opção de trabalhar num lugar grande. No lugar grande que tem, que mais grande, assim, que a gente pode considerar, é o Gonçalves Taimax, que é o Frigon e o Frigon e o Gonçalves, que é o dono dos, o dono, tipo assim, os donos dele apoiam o novo candidato, tipo assim, que é o novo candidato que trocou pelo outro. Entendi. E aí, para onde vai mais dinheiro é onde ganha daí. Você é de qual cidade? Eu? Na Águida. Eu sou daqui de Jaru. Acho que todo mundo dessa turma é de Jaru. Praticamente é. Quantos habitantes tem em Jaru, vocês sabem? Ai. Deixa eu ver. De cabeça, não. Deixa eu ver aqui. De cabeça, não. Jaru, Rondônia. 51 mil. Habitantes. 51 mil. Fora que tem muitos imigrando para outros países, outros estados. Sim. Isso aí é um problema aí, né? Tem um amigo meu aqui que foi lá para Goiás, cara. Tem colegas meus de trabalho que estão no Mato Grosso. Outros foram embora para o Rio Grande do Sul e outros foram embora para os Estados Unidos. E aí também tem muito de o pessoal vir de outros países para aí, né? Tipo Bolívia, Venezuela, as coisas assim. Tô ligado, tá tendo guerra lá fora também, tá vindo um par de gente para cá, pro Brasil. Venezuela tá vindo um monte. É, né? Eu vi de uma matéria do pessoal da Venezuela indo para aí. É que a Venezuela tá com problemas econômicos, né? A pessoa tá vindo pra cá mais para trabalhar, né? Sim. A questão lá, o salário é baixo. Aqui no Sul a gente tem também o pessoal que vem do Nordeste um pouco para cá, mas não é tão comum, né? Tô sabendo dessa aí. Quando ocorreu as cheias também, uma porrada de gente do Nordeste foi demitida. Aí ocorreu as cheias. Agora o que está acontecendo aqui em Santa Catarina é que como teve a enchente ali no Rio Grande do Sul, muita gente perdeu tudo e aí tá vindo para cá, para Santa Catarina. Boa. Por causa da enchente. Interessante. Então é isto. Vamos continuar aqui. Geral tá indo embora para Santa Catarina, porque o Rio Grande do Sul não é um lugar bom para morar. Cara, aqui é bom, tem bastante emprego, tá ligado? Tem bastante coisa, o pessoal vive bem aqui. Mas interessante. Tipo, a cidade que eu moro é pequena, tipo, é Criciúma, em Santa Catarina, ela não é grande. Tem 220 mil habitantes. O custo de vida é bem caro. Não é barato. Aqui em Santa Catarina não é barato, definitivamente não é. Tipo, para vocês terem uma ideia, assim, tipo, um apartamento, não no centro, assim, mas afastado, vai pagar de aluguel aí uns mil reais, mais ou menos, só o aluguel.
E, tipo, em outros estados é bem mais barato, né? Bem caro. É. R$1.000 de aluguel. Mais caro. Morar em AP é ruim. Só que, tipo assim, ó, por exemplo, aqui ninguém ganha o salário mínimo. É bem difícil achar alguém que ganha salário mínimo. Geralmente o pessoal ganha mais, bem mais. Bem mais que isso? Interessante. Tipo, o salário mínimo aqui deve estar... Tipo, eu não sei quanto é que tá o salário mínimo hoje. Acho que é 1.700 e pouco, né? Deixa eu ver aqui, peraí. 1.819. Aqui o salário mínimo já passa dos 2.000, com certeza. Uns 2.400. Uns 2.000 e pouco, é por aí. Ah, mas tem proprietários que são ruins, pô. Eles pagam um salário mínimo só. Daí é ruim, né? Aí fica puxado, aí não tem como viver, né? Isso. Aí tem que sobreviver, como diz, né? Então tá, pessoal, vamos voltar aqui então. Deixa eu botar aqui. Então aí, pessoal, essa questão das amostragens estatísticas, né? O que são esses aspectos que a gente tem que ficar ligado, vamos dizer assim, né? Quanto às amostragens estatísticas, né? Primeiro, quais são os objetivos específicos dessa auditoria, certo? Segundo, o aglomerado, qual auditor deseja realizar essa extração de dados, né? Então a gente tem que cuidar para não pegar uma amostragem de um aglomerado viciado, por exemplo, né? O que isso quer dizer? Eu tenho, por exemplo, uma máquina que ela já fabrica, ela está com um problema e ela fabrica as peças com defeito. Então eu não posso tirar uma amostragem do lote de peças dessa máquina. Por quê? Porque ele já está viciada, né? A máquina já está com um problema, então ela já vai enviar, ela já vai expedir peças com problema. Então também tem que tomar cuidado na hora de escolher da onde a gente vai tirar esses dados, né? Terceiro, a estratificação do aglomerado amostrado. Quarto, o tamanho da amostragem. Quinto, o risco da amostragem. Quanto à questão do tamanho da amostragem, quanto menor a amostragem, maior a margem de erro, tá? Então, a chance de você errar, quanto maior a amostragem, menor a margem de erro. Então, são inversamente proporcional. Sexto, o erro tolerável, né, que é até quanto a gente pode errar, e o erro esperado, né, o quanto a gente espera de errar em cima dessa margem de erro. Então, o que acaba definindo uma amostragem adequada nesse contexto da auditoria é o que foi combinado lá no comecinho, né, pessoal, na etapa de entrevistas e revisões de documentos e os registros que a gente fez sobre a empresa. Então, o número de amostras que vão ser determinadas, né, sempre vai depender do quão complexa aquela empresa é, a empresa que vai ser auditada, né? A qualidade da informação que a empresa entregou para nós, a equipe de auditoria, durante a entrevista da auditoria. E aí, ao terminar cada dia de auditoria, nós, auditores, precisamos nos sentir seguros de que as amostras e as evidências que foram analisadas sejam representativas o suficiente para a gente conduzir as nossas conclusões quanto a implementar um sistema de gestão da qualidade. Depois nós temos a amostragem baseada no julgamento, né, que vai depender do conhecimento, da habilidade, da experiência do auditor nele conseguir realizar a determinação de algum tipo de amostra. Então, de maneira geral, para a gente demonstrar, para a gente determinar, né, uma amostragem baseada no julgamento, é necessário que a gente realize a verificação sobre a ocorrência dessas não conformidades no processo de auditoria. Então, por exemplo, em casos de grandes empresas, a gente precisa realizar a obtenção de uma amostra que represente pelo menos 10% do aglomerado. Então, por exemplo, eu tenho lá uma empresa que fabrica 200 peças por dia. Então, cada dia eu tenho que pegar 10%, ou seja, 20 peças. Então, 20 peças do meu lote vão ser a minha amostra para eu ver se está com qualidade ou não. E aí, pessoal, não existe, né, nenhuma regra ou nenhum padrão definido em uma auditoria quando a gente fala sobre amostragem, tá? Então, isso é mais uma convenção. Definir o número de amostras, por exemplo, se eu vou pegar uma, se eu vou pegar 5, ou se eu vou pegar mais amostras do que o necessário, deve ser uma função que tem como objetivo a gente confirmar se existe uma conformidade em relação a um requisito que a gente encontrou alguma coisa que não atinge a eficiência, né? E aí, pessoal,
dada a experiência do auditor, o auditor sempre tem a tendência de elevar o número de amostras, né? Por quê? Quanto mais amostras, maior a chance de a gente acertar. Então, a norma ISO 19011, né, disponibiliza algumas orientações quando a gente fala sobre amostragens não estatísticas, né, que são essa por julgamento e outras. Então, quais são essas orientações? Primeiro, experiência de auditoria no escopo da auditoria. Segundo, complexidade de requisitos, né, para atingir os objetivos da auditoria. Essas são orientações, né? Terceiro, complexidade e interação dos processos de organização dos elementos do sistema de gestão. Quarto, grau de mudança na tecnologia, o fator humano ou o sistema de gestão. Quinto, identificação prévia de áreas de risco críticas e de áreas para melhoria. E, por último, resultado de monitoramento de sistema de gestão. Então, um obstáculo muito importante... Peraí, só um instantinho. Não, tá tudo certo. Um obstáculo muito relevante para a amostragem baseada em julgamento é que não pode existir uma estimativa estatística do efeito da incerteza, né, nas constatações da auditoria. Então, o uso desses critérios estatísticos ou não estatísticos na definição de um plano de amostragem durante a auditoria vai depender de 4 fatores básicos. Primeiro, preferência do auditor. Segundo, peculiaridades da empresa. Terceiro, características do sistema de gestão. E quarto, qualidade da informação que foi acessada. Então, uma metodologia muito utilizada para a gente identificar esses itens a serem analisados é a significância estatística. Então, o uso dessa metodologia vai garantir um nível de confiança mais apropriado, confirmando que os nossos resultados são significativos em relação ao todo que a gente utilizou. Então, no caso das amostragens estatísticas, os elementos-chave que vão afetar um plano de amostragem de auditoria são o tamanho da empresa, o número de auditores, a frequência de auditorias no ano, o tempo da auditoria e quaisquer níveis de confiança que sejam exigidos externamente. E um grande problema que ocorre com qualquer sistema quantitativo é que ele possibilita um certo nível de interpretação. Então, em algumas ocasiões, as operações matemáticas vão ser muito complexas, mas o desempenho individual na avaliação pode acabar variando consideravelmente, ok? E depois de a gente fazer as auditorias, a gente costuma, né, acontecer algumas reuniões de análise crítica por parte da alta administração da empresa. Então, com a execução dessa auditoria, será possível que o auditor e toda a sua equipe determinem quais são as ações corretivas e preventivas que deverão ser abordadas para aquelas não conformidades que foram encontradas, né, no nosso processo de auditoria. Depois de esquematizar todos esses pontos de melhoria no processo, o auditor precisa monitorar essas ações corretivas, né? E aí, isso vai se envolvendo, né, no processo de maneira geral. E aí, existem diversos aspectos relacionados ao sistema de gestão que são muito importantes, né, para a gente realizar essa melhoria contínua. Esse processo de melhoria contínua, pessoal, geralmente a gente utiliza de uma ferramenta que se chama PDCA, Plan, Do, Check e Act, né? Que é planeje, faça, cheque e haja, né? E isso auxilia muito na hora de a gente conseguir fazer essa melhoria contínua em algumas não conformidades, ok? Outra coisa muito importante, peraí, deixa eu ver se... Ah, tá. Faltava muito ainda. E aí, pessoal, para que os processos de auditoria realmente consigam agregar um valor a esses sistemas de gestão, a gente tem que considerar algumas peculiaridades da empresa. Por quê? Porque esses fatores vão implicar em uma combinação de 3 variáveis. Primeiro, cultura de sistema, né? Que é o nível de familiaridade da empresa com os requisitos que eles utilizam para o sistema de gestão. Segundo, nível de conformidade do sistema, que é o nível de maturidade do sistema, né? Onde ele consegue atingir os objetivos. Terceiro, nível de sensibilização,
né, é a questão do comprometimento, né? Quanto as pessoas que estão ali estão comprometidas com a auditoria, ok? E aí, pessoal, o desempenho de um sistema de gestão de maneira geral, ele vai ser o resultado de uma combinação de 3 variáveis básicas e 3 níveis de desempenho, onde a gente pode avaliar através dessa matriz que tem aqui, né? Então, os 3 níveis são nível de conformidade, nível de sensibilização e nível de cultura de sistema que a gente viu aqui. Aí a gente avalia, né, aonde as empresas estão, tá? Então, empresas que estão na área 1, nesse quadrado da área 1, né, elas têm baixo nível de conformidade, baixa maturidade da cultura, de sistema e baixo nível de sensibilização. Tem que melhorar tudo, né? As empresas que estão na área 2 têm um alto nível de conformidade, uma baixa maturidade de cultura de sistema e um baixo nível de sensibilização. Empresas que estão na área 3 têm um baixo nível de conformidade, maturidade da cultura de sistema e sensibilização elevados. E os que estão lá na área 4, né, é onde a gente tem um supra-sumo, né, que é o alto nível de conformidade e um alto nível de cultura de sistema e um alto nível de sensibilização também, é onde todas querem estar. Porém, pessoal, os sistemas de gestão, de maneira natural, eles tendem a evoluir da área 1 até chegar na área 4. Porém, isso vai depender de como os seus programas de auditoria interna são conduzidos, né? Que vão colocar as empresas numa espiral de melhoria contínua. E para agregar o máximo de valor possível a esse processo de auditoria, o auditor precisa identificar em qual estágio de evolução se encontra o sistema de gestão da empresa. Aqui, ó, o mesmo slide de novo. Está duplicando os meus slides, não sei porquê. Então, por exemplo, uma empresa que realiza a distribuição e o beneficiamento de carnes e produtos de carne realizou a implementação de um processo de auditoria da qualidade em suas operações. Nesse processo de execução da auditoria, foi identificada uma não conformidade em relação às datas de vencimento de produto, ou seja, existiam produtos vencidos que estavam sendo vendidos para os clientes. Então, dessa forma, foi implantada uma ação corretiva, né, que foi a verificação das datas de validade durante o carregamento dos produtos. E aí, como uma forma de verificar a eficácia dessa ação corretiva, a gente contatava um grupo de 10 clientes por semana e os atendentes verificavam se as datas dos produtos estavam conformes ou não. Dessa maneira, foi possível verificar a eficiência desse tipo de ação, né? Então, tem aqui toda essa ação documentada, né? Isso fica documentado na empresa, tá? Alguma dúvida, pessoal? O conteúdo é bem interessante, bem complexo de entender ele também. É esse bastante informação, né? Esse é do Material Online 2, né? Isso, do 2. Isso. Eu vou abrir o livro aqui, vou dar uma lida. Tranquilo, então. Pessoal, vamos fazer um 10 minutinhos de intervalo. Daqui a pouco a gente já volta aí, beleza? Até daqui a pouco. Não.
Vamos lá então, pessoal. Vamos para a segunda parte da aula aí. Deixa eu botar os slides aqui. Nessa segunda parte, nós vamos falar sobre fechamento da auditoria, né? Que, teoricamente, né, é a última parte de uma auditoria. Então, pessoal, para a gente fazer essa comunicação final, né, ou o famoso fechamento da auditoria, é muito necessário uma reunião de encerramento e, posteriormente, a elaboração do relatório final. E quem vai fazer isso é o auditor líder. O relatório final da auditoria é onde vão estar... Me afoguei. É onde vão estar registrados todos os resultados da auditoria. E esse documento é a única evidência formal de que os auditores estiveram na empresa, tá? Nesse relatório, vão estar ali apresentados todas as evidências de conformidades e de não conformidades que foram encontradas pela equipe de auditores, tá? Sob a coordenação do auditor líder. Então, deve participar dessa reunião todas as pessoas que têm autoridade e responsabilidade pela tomada de ação corretiva. Nessa reunião, o auditor líder deve evidenciar os aspectos que foram positivos, vai agradecer o apoio recebido e apresentar ali na reunião todas as não conformidades a partir de não conformidades mais simples, né? Então, ele vai começar pelas mais simples. Todas as não conformidades devem ser consensuadas com a empresa. O que isso quer dizer? Todos têm que concordar com essas não conformidades, tá? O auditor líder, ele não pode esquecer de esclarecer à empresa que foi auditada que a auditoria feita se constitui de uma amostragem, como a gente já falou, do sistema, do processo ou do produto. Aí vai variar a auditoria. Assim, o fato de ter sido levantada uma certa quantidade de não conformidades não vai significar que não possam existir outras não conformidades, né? Algumas podem passar ou não puderam ser observadas. Então, o auditor líder também precisa reforçar o conceito do que seja uma não conformidade com os padrões pré-estabelecidos no escopo da auditoria, né? Então, ele tem que falar que tudo o que não está de acordo com o que foi combinado no começo é uma não conformidade. E esse fato pode muitas vezes não estar muito claro, né, para a empresa. E é muito importante que todas as empresas consigam definir o que é uma não conformidade. Também é importante lembrar que o auditor líder sempre tem que deixar uma cópia desse relatório somente se o cliente solicitou e a auditoria autorizar esse ato, ok? Então, ele pode informar a empresa auditada o seu parecer final, juntamente ali com a conclusão da auditoria que vai ser apresentada para o cliente. Outra parte também importante, que se é feito no caso das auditorias internas, tá, pessoal, do sistema de qualidade, o cliente, né, vai ser o representante da administração da empresa. Então, algum diretor, um gerente ou algo do tipo. E no caso da auditoria externa, para aprovar para os fornecedores poderem aprovar a auditoria, o cliente, de maneira geral, é o gerente da área de aquisições, né? Que é a parte interessada na qualificação ali dos seus fornecedores. E aí, por fim, alguns pontos que devem ser observados durante a reunião de auditoria. Primeiro, negociar a forma de esclarecimento de dúvidas, mas não abusar e acabar deixando muitas perguntas para o final. Segundo, lembrar que quem é o presidente dessa reunião é o auditor líder. Terceiro, evitar surpresas, né? Quarto, permanecer flexível, né? Porque muitas das vezes as empresas vão questionar sobre as não conformidades encontradas, então tem que ser flexível. Quinto, esperar que aconteça o inesperado. Sexto, permanecer calmo. Sétimo, usar auxílios visuais para apresentar os resultados, então usar gráfico, foto, vídeo, né? Ajuda muito. E oitavo, por último, muito importante, recusar provocações e propinas. Então, esse relatório final é o documento onde a equipe de auditores vai apresentar todas as evidências de conformidade e de não conformidade que foram encontradas no seu processo de auditoria. Esse relatório é um instrumento que os administradores da empresa auditada podem utilizar para divulgar a situação da empresa em relação à questão das auditorias. Então, o escopo do relatório, ele sempre tem que atender
o objetivo da auditoria, e os tópicos sempre vão estar de acordo com o plano de auditoria que foi estabelecido, sendo sempre recomendável a anuência, né, ou aceite das partes envolvidas para fazer qualquer modificação em relação ao relatório, para que ninguém seja surpreendido lá no final. Então, pessoal, não existe uma regra, tá, para a gente elaborar esse relatório de auditoria, mas alguns tópicos são recomendados que tenham. Por exemplo, o escopo e o objetivo da auditoria, os itens específicos dessa auditoria, o nome de quem participou dessa auditoria, o setor auditado, as datas da auditoria, as áreas ou departamentos que receberam essa auditoria, uma lista dos cargos e pessoas que foram entrevistadas, uma lista de documentos de referência, dentro dos quais a auditoria foi conduzida, as descobertas que o grupo de auditoria encontrou, né? A avaliação do grupo de auditoria com relação ao nível de cumprimento das especificações da auditoria, o número total de não conformidades, juntamente com uma descrição de cada uma delas que foi encontrado, a avaliação do grupo de auditores sobre a eficiência do sistema de qualidade quanto ao cumprimento da política dos objetivos da empresa, e esses são alguns tópicos que tem que ter num relatório final de auditoria. E aí, pessoal, esses relatórios acabam sempre, né, sendo utilizados como pesquisa e como base para as ações preventivas ou corretivas, né, que vão ser iniciadas pela empresa. Tá? Os resultados dessa auditoria sempre vão oferecer evidências objetivas, tá, e orientação sem estar equivocados sobre mudanças necessárias do sistema de qualidade. Porém, pessoal, para que esses resultados da auditoria sejam bem objetivos e sejam bem imparciais, eles podem ali acabar estimulando e direcionando algumas ações, tá? E aí, nessa etapa de comunicação final, é muito importante para a empresa, porque nela que a equipe de auditoria vai apresentar ali para os gerentes seniores as conclusões da auditoria. Na indústria, de maneira geral, os documentos têm uma rota a serem seguidos, né? Por exemplo, esses relatórios de não conformidade são assinados pela administração da empresa, são copiados e os originais são guardados pela equipe que está fazendo a auditoria. Depois da auditoria de acompanhamento, o auditor completa o campo de acompanhamento e faz uma cópia para a empresa. Então, essas partes seguem esse processo, porque cada vez que ocorre uma etapa, né, ele precisa de uma assinatura no final, tá? E esse é basicamente um modelo, tá, de um relatório de auditoria, né? Então, por exemplo, ó, representante da área auditada, o auditor, resultados da auditoria. Itens aplicáveis, né, o número, conformidade e não conformidade. O que isso quer dizer? Aqui eu vou dizer que é como ele deveria estar, e aqui eu vou dizer como ele está nesse momento, né? Por que ele está não conforme. E aí, para cada não conformidade, eu tenho que emitir um relatório de não conformidade, explicando, né? E daí eu coloco o número do relatório aqui, tá? Aqui tem alguns comentários, a data da auditoria, o auditor e o representante da direção da empresa. Fechou? Alguma dúvida, pessoal? Não? Ontem estava começando a fazer esse trabalho, que é o da etapa 2. Acabei não fazendo, então eu optei fazer pela etapa 1, né? Tá, entendi. Aí eu olhei esse negócio meio complexo às vezes, mas nada que um vídeo, tutorial de como Sim. montar, e ler um pouco com mais de calma, né? Ver com calma, dá para entender certinho. Pegar a informação certinho, entendi. Sim. É bem complexo. Pessoal, então agora nós vamos fazer a lista de exercícios, tá? Deixa eu aumentar aqui. Eu vou mandar aqui o link para vocês, para quem quiser acessar. Como eu sempre falo, vocês não conseguem, né, responder pelo link aqui, mas vocês conseguem fazer a leitura, né? Deixa eu mandar aqui para quem quiser, tá? Eu vou ter aí 20 minutos para fazer, é mais que o suficiente, tá? Respostas curtas, porque elas são bem simples de fazer, e daqui a pouco a gente volta para...
Tem tudo no livro, uhum. Daqui a pouco a gente volta para corrigir. Deixa eu botar o horário aqui. 20 minutos. 20 minutos. Fechou, pai. Será feita. Agora é aí para vocês 3h25, então 3h45. Beleza? Daqui a pouco a gente já volta para fazer a correção. Se vocês tiverem dúvida, é só me chamar aqui.
Professor, tô tendo uma dúvida sobre verificação de auditoria, que eu não tô achando no livro. Sobre verificação? É. Qual é a questão? A número 1. Número 1. E a número 2. Eu vou. Vou mandar o link do slide. No slide tem, pode ser? Eu posso ver, né? Posso tentar ver. Vou mandar aí. Você já salvou o slide lá? Não, mandei o link aí. Pode pegar. Tá bom.
Uma pergunta. Critérios de significância ou de verificação de auditoria? De significância. Significância. Conseguiu fazer? Tá na 2 ainda? Tô na metade dos exercícios. O que tu acha de nós deixar para aula que vem? Vocês, né? Mais um tempo, rapidão. Consegue fazer aí? Consigo. Falta 15 minutos para as 5. Sim. Mas é que daí, senão, eu não consigo postar a aula. Eu tento chegar no mínimo de tempo. Só mais um pouco de tempo. Tá. Professor, vamos responder as questões? Falta só uma só. Vamos lá, então. Sem problema. Vamos corrigir. Lá. Questão número 1. Qual meio em que podemos fazer uma verificação de auditoria? Vamos lá. Essa verificação pode ser obtida por meio de amostragem de coletas de novas evidências sobre as ações, garantindo, assim, uma análise contínua e atualizada, que permite identificar possíveis desvios, aprimorar a tomada de decisões e segurar conformidades com os objetivos estabelecidos. Fechou? Perfeita resposta. Número 2. Cite 2 critérios de significância para a verificação da auditoria. Legal. Os critérios de significância desempenham um papel crucial na avaliação da relevância e materialidade
das informações. Eles ajudam os auditores a concentrar seus esforços nas áreas mais importantes de tomar decisões informadas. Ou seja, os dois critérios significantes da verificação de auditoria são a avaliação da relevância e a materialidade. Fechou? Show de bola. Pergunta 3. O que será registrado em um relatório final? Os resultados da auditoria oferecem evidências objetivas e orientações inequívocas em relação a mudanças e aperfeiçoamentos que possam ser necessários a um sistema de qualidade. Contanto que os resultados da auditoria sejam objetivos e imparciais, eles podem estimular e direcionar decisões sem preconceitos. Sem preconceitos. Show de bola. Número 4, quem participará de uma reunião de fechamento da auditoria? Devem participar dessa reunião todos aqueles que têm a auditoria e responsabilidade pela tomada de ações corretivas. Tá. Fechou. Show de bola. A última não conseguiu fazer, né? Não. A última me manda lá no AVE, então, pode ser? Como é que manda lá? Pior que o meu AVE é diferente do teu. Não vou conseguir mostrar, talvez. Peraí, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vou te mostrar. Ó, vai estar tipo aqui, ó. Daí vai ter esse ícone aqui em cima, ó, na barra, certo? Vai vir aqui, escrever mensagem e vai botar o meu nome aqui. Para mim não vai aparecer, né, óbvio, mas... E daí vai escrever aqui embaixo as respostas. A resposta, pode ser? Pode. Eu posso mandar as questões pro senhor também. Pode ser. Daí eu dou mais uma olhada, pode ser. Fechou. Águida, também me manda lá. E nem toda semana. O senhor consegue ver o que ela te mandou? Ela me manda, né? Ela me manda toda semana a resposta. Porque ela não consegue fazer a leitura dela, me manda por escrito. Então tá, pessoal. Por hoje era isso, tá? Para quem ainda precisa, o Renan falou que não é o caso dele, mas para quem ainda precisa melhorar a nota ou fazer de novo, né? O questionário Avaletivo 1, tá? Eu reabri ele até semana que vem, até quinta-feira que vem, dando mais uma tentativa, ok? Então aproveitem, né? Para quem ainda não atingiu a nota, aproveitem aí para melhorar a nota ou para fazer de novo, ou quem não fez, fazer. Beleza? Pessoal, fechou? Alguma dúvida ainda? Não, é isso aí, professor. Até semana que vem. Então é isso aí. Até semana que vem. Obrigado pela presença de vocês. De nada. Bom final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.